Contraponto. Bom dia, amigos, bom dia a todos. Hoje aqui, excepcionalmente, né, eu estava em casa descansando quando ocorreram esses fenômenos ontem em Brasília. Antes de mais nada, certo? Para o bom entendimento, os eventos ocorridos ontem na cidade de Brasília não são a causa, são as consequências. Ou seja, a extrema-direita brasileira mostrou ontem a sua verdadeira face, qual seja, a de ir contra todos os princípios da democracia. Eu já venho vaticinando aqui desde outubro, ao término das eleições, de que essas manifestações em frente aos quartéis do Exército deveriam ser punidos, porque pedir golpe de Estado na frente de quartel não é liberdade de opinião, é crime. Está lá tipificado no artigo 359 do Código Penal, né, no capítulo de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Com o fim da Lei de Segurança Nacional, aquele entulho autoritário da ditadura brasileira, foi reorganizado do ponto de vista legislativo punições para esses tipos de conduta. Então, a extrema-direita brasileira, né, se utilizou das manifestações nas portas dos quartéis para impor os seus valores, digamos assim. Tudo isso sob a plácida conivência do então governo federal. Eu sempre venho dizendo aqui, desde há muito tempo, né, há mais de 4, 5 anos, que a atuação, né, do governo federal sobre a égide do ex-presidente Bolsonaro facilitou e encontrou caminho asfaltado para o que aconteceu em Brasília ontem. Há uma culpa, sim, direta do ex-presidente da República dos atos cometidos ontem em Brasília. O que é que isso significa? Houve, certo, uma leniência por parte do governo federal. Sim, houve também uma leniência por parte da sociedade brasileira. Sim, houve também uma leniência muito forte, isso aqui eu digo, por parte de setores da imprensa que não levaram a sério esse pessoal maluco que fica na porta dos quartéis pedindo, certo, golpe de Estado, intervenção federal. São criminosos, certo? Existe até um jornalista gagá que fica evidentemente todos os dias dizendo que aquilo nada mais é do que um ato democrático de livre manifestação, e não é, porque se você substituir as palavras de ordem que esse pessoal aponta na porta dos quartéis por defender pedofilia, tráfico de drogas, não faz distinção nenhuma, é crime do mesmo jeito. Então a extrema-direita brasileira mostrou a sua verdadeira face ontem, e eu, aqui na condição de advogado e professor, senti uma tristeza profunda ao ver a destruição das instalações do Supremo Tribunal Federal. Aquilo é um crime de horror. Ontem mesmo o presidente Lula baixou, certo, um decreto determinando a intervenção federal com base no artigo 34 da Constituição Federal. Ou seja, o que é que significa essa intervenção federal? A Secretaria de Segurança ficará subordinada diretamente ao presidente da República para tentar pôr a ordem. Nesta madrugada, né, o ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento do governador, né, de Brasília, Ibanez Rocha, né, com base no inquérito que está sob sua responsabilidade 4879, que é o inquérito das fake news, né, e das ações antidemocráticas. O Supremo, lembre-se aqui que essa decisão ela não foi tomada de ofício pelo ministro Alexandre. Houve uma provocação por parte da Advocacia Geral da União para que fosse determinada o afastamento do governador. Vai assumir a vice, como o Miro disse aqui, né? A vice que vai Celina Leão, que irá assumir o governo por esses 90 dias. A chance do Ibanez Rocha voltar ao governo são mínimas. Com certeza será dado o impeachment contra ele. Não há espaço. Já tem pedido aí. A coletiva de advocacia em direitos humanos ingressou com um pedido de impeachment contra o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Eles querem ainda que seja instaurado o processo para apurar possíveis crimes de responsabilidade do governador. O documento foi enviado na noite deste domingo após os atos golpistas em Brasília. Pois é, então ele já vai ser afastado, provavelmente, certo? O pedido tem que tramitar na Assembleia Legislativa de Brasília, porque Brasília é um distrito federal, e muito provavelmente vai ser afastado. Existe uma possibilidade muito grande, né, de estender a culpabilidade dos eventos ao ex-presidente Bolsonaro. Ronda aí uma história de que o governo americano queria expulsar ele, uns membros do Partido Democrata americano querem que ele seja expulso dos Estados Unidos, mas só existe 2 tipos de modalidade para que isso ocorra. Você pode pedir a extradição, que tem que ser um pedido formal do governo brasileiro, baseado num direito de reciprocidade com o governo americano, e aí é preciso que esteja configurado um delito grave para pedir extradição, ou então a deportação, coisa que dificilmente o governo americano irá fazer, ou seja, deportar o ex-presidente que está lá.
Mas de uma coisa é certa, né? O Bolsonaro, de qualquer forma, já se torna inelegível, porque ele com certeza irá responder pelos crimes de forma direta e indireta dos eventos ocorridos ontem. Aí muitas vezes as pessoas me perguntam, sim, mas ele estava longe, ele não coordenou nem mandou. Acontece que nossa legislação penal estabelece, por exemplo, para vocês entenderem, que só quem puxa o gatilho para cometer homicídio não é o responsável direto, somente sozinho, pelo crime que cometeu. Aquele que vendeu a arma, aquele que facilitou a atuação criminal, responde também pelo crime. E ontem, com certeza, né, os atos ocorridos em Brasília é consequência da leniência ocorrida no governo federal. Também, diga-se de passagem, que o governo Lula deveria ter tomado as providências ainda essa semana passada, porque esses eventos já estavam, certo, orbitando em Brasília. Havia, por exemplo, né, Gabeira escreveu no Estado de São Paulo na semana passada, na quarta-feira mais precisamente, de que havia uma orquestração para o que iria acontecer neste domingo em Brasília. Deveria a Polícia Rodoviária Federal ter impedido, certo, a ação desses criminosos, desses terroristas, certo? Desses terroristas, todos que estavam lá, que participaram, certo? São terroristas e devem responder às penas da lei. E aí foram detidos ontem 300, vai ter que fazer as denúncias, né? Responder por processo. Os crimes cometidos por ele, as penas variam de 8 a 12 anos, que somadas podem chegar a quase 30, né? Há uma comoção social, a extrema-direita brasileira, né? Deu um tiro no pé, porque agora conseguiu juntar do mesmo lado todas as forças democráticas para combater esses pilantras, né? Esses canalhas que ficaram na porta dos quartéis pedindo intervenção federal. Tem que se dar o nome aos bois e não ter medo de imputar a essa gente essas condutas. E para que a gente possa compreender em definitivo esses fenômenos, eu trouxe aqui, né? Eu sei que aqui às vezes passa no YouTube, uma literatura que talvez possa compreender em muito a atuação dessa gente, ou seja, a atuação da extrema-direita no Brasil e no mundo. Então, entre os livros que eu trago aqui, né, o Sobre o Autoritarismo Brasileiro, de Lira Moura Schwartz, que trata do autoritarismo brasileiro, né? Um livro que esmiuça, certo? Até que ponto chegou a estrutura, né, que se instalou no Brasil. Trago também aqui um outro livro muito interessante, lançado recentemente por Zênia Latif, Os Nós do Brasil, né? Que é um livro muito importante, que identifica as causas das mazelas que vive o Brasil. Trago também aqui uma relação de livros que eu não pude trazer, que são muitos, que fazem com que a gente compreenda efetivamente o que está ocorrendo no Brasil, né? Entre eles, O Fascismo à Brasileira, de Pedro Doria, pela editora Planeta, um livro interessantíssimo que trata do integralismo brasileiro de 37, de Plínio Salgado. Aquele lema utilizado por Bolsonaro, pátria, família e Deus, era o lema, né, do integralismo brasileiro de 37, que era inspirado no fascismo, né, italiano, né, empreendido por Mussolini. E eu sempre disse aqui o seguinte: o governo Bolsonaro não era um governo fascista, longe disso, ele não era, mas se utilizava plenamente da estética fascista para exercer o seu mandato. Também um livro que já é muito interessante, né? Como Funciona o Fascismo, de Jansson Stanley, um livro muito interessante, que é importante. E aquele que se deseja aprofundar mais tecnicamente, um livro do italiano Norberto Bobbio, Esquerda, né, e Direita, que trata desses fenômenos políticos. E mais recentemente, um livro do escritor italiano, todos lidos por mim, viu? E um livro recente, certo? Que é uma trilogia de Antonio Scurati, um italiano, que é M, o Filho do Século, que é uma versão romanceada, fidedigna, da atuação de Mussolini na Itália de 1922 até o seu ocaso em 1945, quando ele foi condenado e morto em Milão, na Itália. Então, esses fenômenos que o Brasil aconteceram ontem, repito, não são causa, são consequência. Espera-se que, a partir de agora, tome-se tento e ponha essa gente toda na cadeia e pare com essa história imbecil, repito, as palavras podem ser duras, mas tem que ser ditas com firmeza, de que manifestar opinião acerca de golpe de Estado é crime e tem que ser punido severamente. É o que eu tenho a dizer. Então, um bom dia a todos e daqui a 2 semanas estarei retornando, ou então, se houver algum fenômeno mais grave, certo, de invasão, certo, mas essa gente agora não vai fazer nada, mas temos que ficar de olho aberto, porque a coisa não vai ficar só por aí. A extrema-direita, ela é perigosa, é um fenômeno mundial e devemos ficar atentos a esse tipo de conduta. Bom dia a todos e voltarei em breve.